Vamos conversar hoje sobre ser mais autêntica, ser a protagonista da sua vida? Ultimamente eu tenho pensado muito sobre o que é ser autêntica. Porque pra mim não é simplesmente ser você mesma, ser do seu jeito, enfim. Eu acho que vai muito também de você viver a sua vida de acordo com o que você quer pra sua vida, o que você almeja, o que você deseja, e também fazer as coisas que você quer sem se preocupar com a opinião dos outros. É ter essa coragem de viver com aquilo que faz bem pra você, sabe? O que vai fazer diferença na sua vida e não ficar pensando o que fulano e ciclano vai falar e achar. E a gente entra também no tópico de ser a protagonista da sua vida, porque recentemente, assim, na verdade já faz um bom tempo que esse termo, ele ficou bem famoso e as pessoas todas queriam, assim, ser a protagonista da vida delas. E a gente não sabe de fato o que é isso. Mas, na minha opinião, é pra você parar de viver no automático, sabe? Então, quando você tá em um caminho pra ser protagonista da sua vida, você vai parar de viver no automático. E isso se conecta muito com autenticidade, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E uma coisa importante é você começar a assumir as responsabilidades, as escolhas, saber o que realmente você quer sem ficar procurando a opinião dos outros, pedindo essa validação. E a gente sempre tá aí tentando agradar os outros, seguindo esse fluxo, algo bem automático, e a gente acaba se distanciando de quem nós somos. A gente deixa a nossa essência de lado. Isso é tão errado porque tem tantas pessoas na internet hoje em dia que são, assim, meio que padronizadas, sabe? Elas não têm nada de diferente, elas não têm nada que a gente olhe e fale, meu Deus, isso é muito fulano, meu Deus, isso é muito Poliana. Inclusive, deixem aí nos comentários o que vocês acham que é muito Poliana Braga, que eu quero saber. Porque isso, sabe? Essas pequenas coisas que acabam te colocando uma característica mais forte, assim, sabe? Essa é a sua essência, como as pessoas vão te ver, é aquilo que você gosta muito e as pessoas veem isso. E é muito interessante. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como que você vai fazer para ser uma pessoa mais autêntica e também se tornar a protagonista da sua vida. Olá pessoal, meu nome é Poliana Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Por aqui eu te ajudo a construir uma rotina que te faz evoluir, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Já fiz meu café aqui que vocês viram. Gente, assim, para gravar à tarde eu preciso da minha dose de café porque ninguém é de ferro, né? Então vai me acompanhar aqui por todo o vídeo. Bom, e antes de começar de fato com as dicas que eu tenho para dar para vocês, gente, assim, é importante a gente entender o que é autenticidade. Bom, autenticidade é basicamente você aceitar quem você é. Você ter crenças, valores e você entender ser essa pessoa, né, mesmo se você estiver sob pressão, mesmo se as pessoas que estiverem na sua volta não forem assim, sabe? Você ser do mesmo jeito, não importa o que aconteça. Você ter realmente ali valores que você vai levar para sua vida. E por que que isso se conecta tanto com esse outro fato de ser protagonista da sua vida? Bom, é muito simples, porque quando você é uma pessoa autêntica, quando você tem valores muito claros na sua mente, quando você tem objetivos, quando você sabe quem você é, obviamente vai ser um caminho mais certeiro de você se tornar protagonista da sua vida. Porque você vai dar valor, você vai dar preferência, você vai dar mais importância para aquilo que você quer, para o que você sente, para o que é importante para você e não para as outras pessoas. Porque o protagonista, por exemplo, de um filme, ele é o principal ali, certo? Então, as coisas vão girar em torno dele. E isso que a gente precisa trazer para nossa vida. E claro, gente, que não é de uma forma ruim, tá? Não quero dizer que você tem que ser, enfim, egoísta, uma pessoa chata, que não vai ligar para ninguém, que não vai querer conversar com as outras pessoas, que vai literalmente, assim, tacar, né, vocês sabem, para as outras pessoas. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Estou querendo dizer que você vai se colocar em primeiro lugar, você vai se priorizar. Não vai ser uma coisa chata, você tem que saber equilibrar isso também, tá? Se colocar em primeiro lugar é você sempre dar prioridade para aquilo que vai ser bom para você. Se alguém te chama para alguma coisa que não vai ser bom para você, por exemplo, não tem problema algum você falar, não, infelizmente não vai ter como eu ir, infelizmente eu não posso. Mas é claro que a gente também deve se importar com o próximo, então isso de se colocar em primeiro lugar, ser protagonista da sua vida, não quer dizer que você vai virar uma pessoa ruim, tá? Não faça isso. E tem muitas pessoas, inclusive, né, que elas possuem um gênio muito forte, assim, aí elas falam, eu sou assim e pronto, eu sou uma pessoa grossa e pronto, eu sou assim, eu não tô nem aí pra ninguém e pronto. Aí também não dá, né, gente? Assim, quem vai querer conviver com uma pessoa assim? Então, não queremos nos tornar uma pessoa assim. A gente quer simplesmente
dar mais valor para aquilo que faz sentido pra gente, pra nossa vida, pra nossa rotina, para os nossos objetivos. A gente quer se priorizar, a gente quer se colocar em primeiro lugar. A gente não quer, por exemplo, se magoar com coisas que talvez não fazem sentido. Sabe aquela pessoa que se magoa com tudo? Pois é, a gente vai criar aí amadurecer, na verdade, né? Pra não acontecer essas coisas e você também ter aí seus valores, suas crenças. Então eu vou te dar algumas dicas que me ajudaram e me ajudam até hoje, com certeza, a me tornar uma pessoa mais autêntica, a sempre estar ali como protagonista da minha vida, como ser a pessoa mais importante da minha vida. Claro, se você acredita em Deus como eu, obviamente Deus vem em primeiro lugar, mas o que eu quero dizer é que entre tudo na minha vida, entre amigos e tudo mais, eu vou sempre me priorizar. Então, eu vou sempre perguntar se tal coisa que eu estou indo fazer faz sentido pro que eu quero. Se isso vai me magoar, se isso vai me chatear, se isso vai me atrapalhar, sabe? É isso. É você dar importância mais para você mesmo. Bom, e o primeiro tópico não poderia não ser autoconhecimento. Não tem como viver uma vida mais autêntica se você não se conhece, se você não sabe o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus valores, o que você pegou da sua família, o que a sua família te ensinou, o que ao decorrer dos anos aí da sua infância, da sua adolescência, o que você passou para ser quem você é hoje. Muitas vezes a gente não para pensar quem nós somos. O que a gente gosta? A gente sai vivendo tão no automático. Por exemplo, você tá na escola, você sai da escola, já vai direto pra faculdade. Você não tem um tempo pra você se conhecer, pra você ver quem você é. E isso é muito ruim, porque às vezes a gente vai deixando, a gente começa a fazer coisas que talvez não sejam boas pra gente, que a gente não gosta, mas a gente simplesmente não sabe. Sabe, a gente não se conhece o suficiente pra falar sim ou não, pra seguir isso ou não. Então hoje, por exemplo, eu me conheço bastante, então foi um tempo, obviamente, né, pra eu conseguir chegar numa rotina que realmente faz parte de mim, que tem coisas na minha vida ali que representam a Poliana Braga. Também aqui, por exemplo, se vocês olharem meu escritório, gente, tudo que tem aqui tem conexão com quem eu sou. Todas as minhas decorações, o jeito que eu fiz o escritório, com certeza demonstra quem eu sou. E esse processo de autoconhecimento, ele demora um tempo, então você precisa se dedicar todos os dias para começar a se conhecer, passar mais tempo sozinha, que eu também vou falar sobre isso. E é muito importante você tirar um tempinho. Se você, por exemplo, tem interesse de fazer terapia, né? Então, se você nunca fez terapia, faça também, porque é um ótimo caminho para você ter mais esse autoconhecimento. Você também pode começar a fazer coisas que você nunca fez para ver se você gosta ou não, analisar a sua história para ver o que você deu certo na sua vida e o que não deu certo. Então esse processo de se conhecer é muito importante, porque não tem como você ser uma pessoa autêntica se você não sabe quem você é. Segunda coisa é parar de viver para os outros, que esse aqui, assim, sério, quando você destravar isso na sua mente, muita coisa na sua vida vai mudar. Parar de tomar decisões com medo ali de ser julgada, então baseada nisso, sabe, nessas críticas, nesse julgamento, então de comparação, a gente muitas vezes fica com esse medo mesmo, nossa, se eu fizer isso, nossa, se eu falar isso, fulano, ciclano vai achar isso, sabe, e com certeza não é uma coisa positiva para nossa vida. A gente tem que levar em consideração apenas a opinião daquelas pessoas que importam pra gente, então minha mãe, meu pai, meu irmão, sabe, só isso. Não precisa ficar preocupando com as outras pessoas que não fazem diferença alguma na sua vida. E quando você vive assim, sempre querendo essa opinião dos outros e também, às vezes, deixando de fazer coisas simplesmente porque outras pessoas não querem, vou dar um exemplo aqui, se você quer muito ir no cinema assistir um filme e você chama uma amiga sua, ela fala, não quero assistir esse filme, mas a gente pode assistir esse outro filme, e você aceita, sabe? Simplesmente porque senão você vai ter que ir sozinho no cinema. Isso é horrível, porque pensa, se você for fazer tudo na sua vida com a companhia de alguém, como que você vai evoluir? Porque tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa fazer sozinhos. E a gente não vai ter companhia de ninguém. E ninguém aqui na Terra é pra sempre. Então, se você hoje tem a companhia dos seus pais, pode ter certeza que daqui muitos anos, né, tomara, que você não vai ter mais. Então, você tem que saber lidar sozinho com as coisas. Você tem que crescer sozinho. Você tem que aprender a fazer isso sem ficar preocupando também com fulano, ciclano, se você vai sozinho, enfim. E parar de viver a vida dos outros e começar a viver a sua vida. Então esse é um grande passo que você vai dar aí na sua construção, na sua evolução. Terceiro, começar a se desenvolver. Começar a dar mais importância
para você mesmo. Então, habilidades, se você não estuda nada, então comece a estudar alguma coisa. Livros vão te ajudar com habilidades diferentes, assuntos diferentes, cursos, vídeos. No YouTube mesmo tem várias coisas que você pode que você pode pegar para se desenvolver. Isso é importante para você entender também o que você é bom e o que você não é bom. E aí você vai pegar essas coisas que você é ruim e vai melhorar elas. E eu sempre falo que conhecimento é poder, então quanto mais você estuda, quanto mais você desenvolve a sua capacidade, fica mais fácil de você tomar decisões, de você entender como é a vida, de você entender o que você tá fazendo de errado, o que você tá fazendo de certo e continuar nisso. Então é muito importante você focar nas suas habilidades. Você precisa ser a sua maior fã. E pensa aqui comigo, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, lembre-se, isso que eu estou indo fazer, um protagonista de um filme faria. Pensa nos filmes que você gosta muito, nos filmes que são sucesso. Como que é a história? Para pra pensar também, você acha que você assistiria um filme onde o protagonista desse filme não faz nada? Ou ele fica o dia inteiro mexendo no celular, no TikTok e não lê um livro, não sai, não estuda, não trabalha? Qual que é a graça de assistir um filme como esse? Então a gente não pode levar a nossa vida dessa mesma forma. A gente precisa começar a se desenvolver, estudar, ler livros, sair, fazer coisas diferentes, testar novas coisas, sabe? Isso é muito importante. E o 4 é você ter mais tempo de qualidade sozinha. Igual eu falei pra vocês, ter esses momentos sozinha é muito importante justamente pra você começar a se conhecer mais. Quando eu vim morar aqui sozinha, em Uberlândia, no começo eu tinha muitos lugares que eu queria ir e eu não tinha companhia, porque eu não conhecia tanta gente ainda, não tinha tantos amigos, os meus pais não estavam aqui, eu não tinha família aqui, então querendo ou não, vários lugares que eu queria ir, eu não tinha companhia. E, assim, foi um processo, literalmente, pra eu começar a sair sozinha, sabe? Então, eu comecei no mais básico, eu ia no shopping sozinha, porque lá eu poderia ir nas lojas e não teria, de fato, assim, por exemplo, no bar sozinha. É uma coisa muito mais difícil do que você simplesmente sair pra ir no parque sozinha, no shopping. Então, eu comecei a fazer assim, até eu me sentir à vontade de ir num lugar, num restaurante, algo assim, sozinha, sabe? Então, cinema, cafeteria, tudo isso é uma construção, não é de um dia pro outro que você vai começar a sair sozinha e achar ótimo, sabe? Você vai aprender com o tempo a gostar da sua própria companhia. E isso é importante, porque esse tempo de qualidade com você mesmo, você vai se conhecer melhor, você vai aproveitar mais a sua vida com você mesmo. Isso é muito bom, sabe? Você romantizar a vida simplesmente com a sua existência, assim, com o que você está vendo, com o que você gosta, com o que você não gosta. É tão incrível sair pra caminhar sozinha, só escutando a natureza, ou então com uma música, sabe? E aproveitar a sua vida, refletir, pensar, isso é muito bom. E o 5º é você ter hobbies, que também vai ser um ótimo caminho pra você se conhecer mais, e também pra você se divertir, pra você ter momentos. E sabe aquilo que eu falei no começo do vídeo, inclusive, né? De coisas que vão ser a sua característica, coisas que representam você. Então, essas coisas que vocês comentaram sobre, isso é muito Poliana Braga, é basicamente aqui que você vai conquistar. Então, esses hobbies. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ama esportes. Então, é algo que as pessoas vão conectar a mim, certo? Gente, eu já fiz muita coisa, eu já fiz corrida, eu faço ainda, né? Corrida, musculação, então eu amo academia. Qualquer coisa relacionada a esporte, você me chamar, eu vou. Então eu já joguei beach tênis, eu já joguei vôlei, eu já competia natação quando eu era mais nova. Estou fazendo tênis agora. Na escola, gente, eu jogava tudo. Qualquer coisa que o professor de educação física inventava, eu estava lá. Não importava o que fosse, eu estaria lá, prontíssima para participar. Então é algo que desde pequena é conectado a mim. Todo mundo sabe que eu gosto muito de esporte e pode me chamar para qualquer coisa, para caminhar. Enfim, eu vou aceitar. E se você não tem nada assim ainda, vamos investir em algum hobby para você. Tem várias coisas, então eu, por exemplo, também adoro ler livros. Você pode ler livros, você pode caminhar, você pode começar um esporte, você pode começar cerâmica, você pode começar a cantar, tocar algum instrumento. Então, assim, é uma infinidade, uma lista gigante de hobbies que você pode começar na sua vida. E você pode testar vários, tá? Até você encontrar um que você realmente goste. E o 6º é romantizar as pequenas coisas. Igual eu estava falando, romantizar a sua vida quando você sai sozinho. Então, qualquer coisa da sua rotina também é muito importante, porque isso você vai vendo o que é tão importante pra você que você vai também se tornar mais autêntico. Então, tem coisas na minha rotina que são
totalmente minhas, assim, que eu não pulo. Tá? E todos os dias de manhã eu tomo meu super coffee na minha caneca. Eu gosto muito de tomar super coffee gelado, por exemplo, mas eu também tomo quente, tá? Mas é algo que eu faço todos os dias, então eu estou romantizando um momento de manhã. Eu estou romantizando o meu café da manhã, por exemplo, que eu adoro. E são coisas simples que às vezes a gente só faz no automático, mas que a gente... Por que não a gente pegar esse momento e tornar ele mais especial, sabe? Não sei, montar um prato mais bonitinho, algo assim. Então, tudo na sua vida que você conseguir romantizar, romantize, porque isso vai te motivar, isso vai te animar e vai te trazer mais autenticidade, porque você vai saber o que você gosta. E não estou falando de ficar performando, tá? Igual tá tendo aí muito esse tipo de comentário, fulano faz isso porque ele tá performando, ele tá querendo performar, chamar atenção. Gente, vamos... sério, não tem nem o que comentar sobre isso, assim, que faz o seu, tá? Segue a sua vida aí, romantiza as suas coisas, as suas pequenas coisas, conquistas diárias que são muito importantes. O 7º é cuidar da sua aparência. Eu, inclusive, fiz as minhas unhas hoje, porque, gente, eu não consigo mais aparecer aqui nos vídeos de unhas, sabe, sem fazer. Sim, não é um problema, mas eu acho que fica mais bonito. E eu gosto de estar sempre arrumada, então eu sempre cuido do meu cabelo, das minhas unhas, do meu corpo, da minha pele. E é muito importante isso, esse momento com você, todos os dias, tá? Todos os dias você fazer um pouco, não importa que momento do dia que você vai fazer, e não precisa ser algo super elaborado, mas é simplesmente você cuidar mais de você, você ter mais carinho com você mesma. Isso vai te ajudar como você vai se posicionar, como você vai se vestir, como você vai se sentir, se você vai se sentir bonita todos os dias. É muito legal a gente se sentir bonita, animada, motivada para fazer as coisas. Então, por que não cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo que Deus nos deu, e a gente tem que cuidar dele da melhor forma possível. E a 8ª dica é você começar a tomar decisões por si mesma. E isso aqui, gente, é algo muito difícil, assim, que pra mim, até hoje eu ainda tenho dificuldade, porque até hoje que eu vou decidir certas coisas que são muito importantes, eu vou atrás de opiniões de terceiros, sabe? E muitas vezes, essa procura por opiniões de terceiros é simplesmente por uma validação, sabe? O que você acha de eu fazer isso? Só que no fundo eu já sei o que eu quero, já sei o que é melhor, mas eu vou atrás de uma validação. E isso é algo que eu ainda estou buscando melhorar. Pra mim é um processo difícil, pra você pode ser fácil, mas esse tomar decisões sozinha, assim, sabe, sem ter opinião de outras pessoas, é algo que vai fazer muita diferença nesse processo de ser a protagonista da sua vida, de ter mais autenticidade, porque você simplesmente confia na sua intuição, você confia no que você quer, você confia em si mesma, e isso é lindo. Sério, isso é maravilhoso. Então a gente tem que buscar isso, a gente tem que buscar ser mais autoconfiante, a gente tem que buscar essa melhoria na nossa vida, sabe? A gente acreditar naquilo que a gente quer, na nossa intuição e ir atrás, sabe? Dos nossos sonhos. Então é algo que eu estou buscando evoluir e assim, eu não vejo problema algum em contar pra vocês quais são as minhas falhas também, porque todos nós somos humanos, então a gente erra. Faz parte. Bom, e essas são as principais dicas e no final, assim, autenticidade não é algo que você vai construir de um dia pro outro, você vai construir aos poucos e você vai ter controle da sua vida, né? Você vai ter mais controle de tudo mesmo, das coisas que entram, das coisas que saem, do que você quer, do que você não quer, do que participa, do que não participa, das suas metas, objetivos, tudo, e é muito bom a gente ter isso, a gente ter algo nosso também, sabe? Nossa, isso aqui é muito fulano, meu Deus. Ter essas características que te representam, isso é muito legal. E se colocar sempre em primeiro lugar, dar importância ao que você quer, a você. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a melhorar, a destravar isso na sua mente, para você se tornar uma pessoa mais autêntica e alcançar todas as suas metas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal se você não for inscrito e até o próximo vídeo.